Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou gravando mais uma aula, aula 25, e nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre espelhos esféricos, né? Na aula passada nós começamos a conversar, eu defini para vocês, né, o que é um espelho esférico. Nós vimos que tem dois casos possíveis, né, de espelho esférico, o espelho côncavo e o espelho convexo. E vimos também que as imagens que se formam, né, nesses espelhos, elas podem ter características muito diferentes uma da outra, dependendo da posição que esses objetos ocupam na frente do espelho, né? Principalmente o espelho côncavo, né? O espelho côncavo ele tem 5 possibilidades diferentes aí de formação de imagem, né? O nosso estudo da aula passada foi um estudo descritivo, foi um estudo gráfico, né? Fizemos só o desenho. Era um estudo bastante simples, né? A gente, apesar de ser simples, a gente conseguia identificar as características, né, da imagem que se formava na frente do espelho a partir daqueles desenhos. Então, um estudo simples, mas bastante importante também. A gente vai continuar utilizando. Mas o objetivo dessa aula, então, dessa aula 25, né, é a gente fazer um estudo analítico dessa mesma situação aí de objetos na frente de espelhos esféricos, né? Esse estudo analítico é a parte matemática da coisa, né? Nós precisamos, além, né, a maioria dos exercícios vai cobrar da gente aí, além das características, uma definição melhor, né, das medidas do problema, né? Então, qual é a distância que o objeto está do espelho, qual é a distância que a imagem vai se formar, né, em relação ao espelho, qual é o tamanho da imagem, se a imagem está virada para cima ou para baixo, né, se ela é direita ou se ela é invertida, mas de que tamanho, né? Então, essas coisas, né, qual é a ampliação da imagem ou a redução, essas coisas a gente pode determinar, então, a partir de duas equações que são utilizadas aí para a determinação desses problemas, tá? Essas duas equações elas são bastante importantes, inclusive vão ser utilizadas num segundo momento aí, no estudo das lentes. Nós vamos fazer um estudo bastante parecido. Então é bem importante que a gente use bem essa aula 25 para entender, né, como se utilizam essas equações que nós vamos conhecer aí, que é para a gente poder depois aplicar a outras situações, tá? Que vão aparecer aí. Bom, essa primeira tela que eu estou colocando aqui é um esquema, né, parecido com os que a gente fez na aula anterior do estudo gráfico, né? Então a gente vê aqui um objeto, uma árvore aqui colocada na frente do espelho, né? Aqui está cortado aqui o desenho, mas esse aqui é um espelho esférico côncavo, né? Então a parte de trás do espelho aqui, essa aqui é a parte da frente, né? Objeto na frente do espelho e vai acabar formando uma imagem. Olha a imagem aqui, uma imagem pequenininha, né? E invertida aqui e real, né? Na frente do espelho. Então a imagem se forma aqui. E esse aqui seria um probleminha então parecido com os da aula anterior. Só que agora, né, a partir dessa aula, a gente passa a quantificar a coisa aqui. A gente passa a colocar números nesse probleminha. Então, no nosso probleminha dessa aula, nós vamos ter, por exemplo, a distância dessa árvore até o espelho. Nós vamos chamar essa distância de P. Tá vendo? Então, a distância P da árvore até o espelho. A gente pode pensar em P de posição, tá? A posição da árvore até o espelho. Então, pode ser medida em centímetros, em metros. Então, vai aparecer uma distância, uma posição P da árvore, que vai poder ser positiva ou negativa, né? Já vamos ver aí, já vou colocar isso na próxima tela, essa posição. A imagem, olha aqui, ó. A imagem também, vejam que a imagem aqui, ela está na frente do espelho e ela está numa certa distância. Nós vamos chamar essa distância aqui de P'. P', foi cortado esse desenho. Tá? Então esse P com apóstrofe aqui vai ser a posição da imagem em relação ao espelho. Tá? Então nós vamos ver que é possível determinar essas medidas, determinar os tamanhos, tá vendo? O tamanho do objeto, tamanho da imagem, a gente vai chamar de O e de I. Né? Então essas medidas vão poder ser determinadas a partir de duas equações que eu já vou mostrar para vocês. Tá? As equações
elas são formadas a partir desses esquemas que aparecem aqui, né? Então a gente percebe aqui uns triângulos, né? Os elementos geométricos que vão se formar aqui a hora que a gente traça os raios, e a partir de semelhanças, de proporcionalidade aqui que a gente vai encontrar, né, nessas figuras, a gente consegue montar essas duas equações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Elas são chamadas equação de Gauss e equação do aumento linear, tá? Essa primeira equação aqui chamada equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados, tá? O Gauss é um cara bastante importante, né? Acho que a gente já conversou sobre ele em algumas situações. Um grande matemático alemão, né? E que fez vários trabalhos na área da matemática, trabalhos importantes e tal, mas que para a gente aqui dentro da física também tem grandes contribuições, né? Então, dentro da ótica, ele tem essa equação, né, que é utilizada aqui para os espelhos e também para as lentes, né? Então, quem usa óculos aí deve agradecer a esses caras aí que se dedicaram, né, a montar essas equações matemáticas e tal, que permitiram então dar mais exatidão, né, pro cálculo com lentes e com espelhos, tá? Bom, a equação de Gauss é essa primeira equação aqui, a gente já vai ver como é que ela funciona em exemplos, né? E a segunda equação aqui é uma equação de proporcionalidade, a gente chama de equação do aumento linear transversal, tá? Aumento linear transversal, que o aumento linear é esse A maiúsculo aqui, que vai representar a ampliação ou a redução da imagem. Então, quando a imagem aqui, ó, ela está menor ou maior que o objeto, né? É possível medir o quanto que ela está menor ou o quanto que ela está maior que o objeto. Esse número é o aumento linear, esse Azinho aqui, ó, tá vendo? E pode ser calculado comparando aqui os tamanhos da imagem do objeto ou comparando as posições que a imagem ocupa em relação ao espelho e que o objeto ocupa em relação ao espelho. Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essas eu separei aqui embaixo, olha, tá vendo? Todas as letrinhas que vão aparecer nessas duas equações. Tá bom? Então elas estão todas aqui, ó. Nos nossos probleminhas, a grande maioria dos problemas vão usar as duas equações. Tá bom? Alguns probleminhas a gente vai começar com a equação de Gauss para determinar alguma coisa que está faltando e depois usar os dados, né, para terminar o exercício usando essa equação de aumento linear. E às vezes o contrário, às vezes a gente começa com essa equação de aumento linear e depois acha alguma informação e aí vai para a equação de Gauss. Então, bem legal, aí a gente vai estar usando sempre nessas duas equações. Mas vamos lá, olha, a gente chama então de F aqui na equação, esse F aqui é a chamada distância focal, tá vendo? A distância focal aqui no desenho, gente, olha, é a distância do F até o V aqui, tá vendo? É a distância do ponto foco até o vértice. Nós vamos usar um F também para representar a distância focal, tá bom? Uma coisa importante da gente pensar aí, talvez seja a coisa que pode dar algum problema para vocês, é um estudo que a gente vai fazer de sinais, porque a maioria dessas variáveis, né, dessas coisas que vão aparecer nas equações aqui, podem ser números positivos ou negativos. Então isso pode dar problema a gente esquecer de um sinal no exercício, né? Então, por exemplo, a distância focal, ela é um número, tá vendo, ó, que vai ser aqui quando tiver o foco, né, tiver para fora do espelho, né? Então para espelhos côncavos que tem o foco para fora, a distância focal é um número positivo. Então, ó, a distância focal, ela pode ser positiva se o espelho for côncavo. Tá vendo? Se o espelho for côncavo, a distância focal vai ser positiva, porque aí o foco está para fora. Se o espelho for convexo, então a distância focal é negativa. O que é um espelho convexo? Vamos lembrar lá, gente, olha, que no espelho convexo, né, o foco, ponto F, né, o foco fica para dentro do espelho, e aí essa distância focal aqui ela é negativa. Tudo bem?
O objeto vai ser colocado aqui, ó, fora do espelho, né? Vai produzir imagem, lembra lá? Nós vamos dar uma passada a isso, né? Então, a luz bate e tal, a imagem se forma pequenininha aqui dentro, ó, dentro do espelho, né? Então, esse caso aqui de espelho convexo, ele tem essa característica de ter a distância focal negativa, tá vendo? Então, bem importante. Apareceu no exercício lá, falando que o objeto está na frente de um espelho convexo, a distância focal vai ser negativa. Esse F vai ser um número negativo. Se tiver na frente de um espelho côncavo o objeto, então a distância focal é um número positivo. Bom? É fácil da gente perceber aqui também. É só perceber assim, para fora do espelho é positivo e para dentro do espelho é negativo. Bom, tudo que tiver para fora do espelho, medida positiva. Tudo que tiver para dentro do espelho, medida negativa. Tá bom? Então, da mesma forma, as posições do objeto e da imagem, né? P e P', tá vendo? Ó, posição do objeto, P, ó, posição da imagem, P'. Também podem ser positivas ou negativas, né? Então, quando essas posições forem positivas, é porque vão estar para fora, é o que está acontecendo aqui, né? Vai estar para fora do espelho, né? São coisas reais. Bom, vou botar no singular aqui. Real. Então, objeto real. Objeto normalmente é real, né? Mas imagem real, tá vendo? Imagem real é isso, é a imagem na frente do espelho e não dentro do espelho, né? Nós ficamos acostumados aí a ver a imagem sempre dentro do espelho, mas esses espelhos aqui que a gente começa a estudar, espelhos esféricos, eles têm essa característica de formar imagens também fora do espelho, né? Então essa imagem que está fora do espelho é a imagem real, bom? Imagem formada pelos raios de luz mesmo, e não pelo prolongamento deles, né? Então o raio de luz está formando a imagem aqui fora. Então, ó, imagem real, positiva aqui, então, o P e o P', né? Agora, se for negativo, então, por exemplo, coloquei um objeto aqui, esse caso, né? Por exemplo, olha, o objeto estava na frente do espelho, mas a imagem se formou aqui dentro do espelho, tá vendo? Então, se tem alguma coisa dentro do espelho, é negativo, tá vendo? Aqui para dentro é negativo. Então, a posição, por exemplo, P', né? Posição da imagem, pode ser um número negativo aí. A imagem chama de virtual. Né? Então, se num exercício ele afirmar que a imagem que está se formando é virtual e tem, por exemplo, 10 centímetros de distância ao espelho, tá vendo? Ó? Essa imagem aqui ela é virtual e ela está a 10 centímetros do espelho. Então, esse 10 não é 10, é menos 10. Bom, já se a imagem está para fora aqui, a gente vai colocar que é positivo. Tá? Então, sinalzinho importante aí. Então, a posição do objeto normalmente é positiva. É difícil a gente pensar em objetos virtuais, objetos dentro do espelho, né? Mas a imagem pode ser, muitas vezes, real e outras vezes virtual. Tá? Então, sinalzinho importante aí. Bom, essas são medidas horizontais. Então, percebemos que na horizontal, se está para fora do espelho é positivo, se está para dentro do espelho é negativo. Mas também a gente vai ter algumas medidas que são verticais aqui, ó, né? E aí a gente vai pensar assim, ó, se tiver para cima é positivo, se tiver para baixo é negativo. Bom, vamos pensar desse jeito. A gente poderia pensar também assim, se tiver igual ao objeto, né, a gente poderia fixar que o objeto é positivo sempre. Seria uma forma também de fazer. Mas vamos pensar dessa forma, para cima positivo, para baixo negativo. Até porque nós não vamos colocar muito objeto de ponta cabeça, tá? Vamos pensar assim, ó, tamanho do objeto e tamanho da imagem, né, podem ser positivos ou negativos. Vai ser positivo quando for imagem e objeto direita e vai ser negativo quando for invertido.
invertida, né? Imagem invertida. O objeto a gente não vai variar, ele vai permanecer. A gente vai pensar que o objeto vai ser colocado direito, né? Praticamente todos os exercícios. É a imagem, né, que vai acabar variando, tá? Às vezes a imagem aparece assim, direita, ó, virada para cima, e às vezes a imagem aparece de ponta cabeça, que nem nesse caso aqui, né? Então, se ela estiver virada para cima, o tamanho dela é positivo. Se ela estiver de ponta cabeça, o tamanho dela é negativo. Bom? Então, objeto e imagem, os sinais aí. E uma última coisinha que aparece também é esse aumento linear, né? O aumento linear transversal, A, ele pode ser positivo ou negativo também, da mesma forma que os tamanhos do objeto e da imagem, tá bom? Então, se a imagem, mesma coisa, eu vou até colocar junto aqui. Vou colocar junto aqui, ó. A, O e I, tá bom? Mesma coisa. Se estiver virado para cima a imagem, né, em relação ao objeto e tal, então a ampliação é positiva, né? E se tiver de ponta cabeça, que nem esse caso aqui, a ampliação é negativa, tá bom? Percebam que o sinal ele não tem a ver com se está ampliando ou se está reduzindo a imagem, tá? Então, isso a gente vai perceber se está ampliando ou reduzindo a partir do número que vai aparecer nesse A. Então, por exemplo, aqui, ó, se o A for 2, por exemplo, né, isso significa que a imagem teve uma ampliação de 2 vezes. Então, porque a imagem ficou 2 vezes maior do que o objeto. Já se a gente tiver, por exemplo, um A igual a meio, tá vendo? Isso significa que o objeto, que a imagem, ela tem a metade do tamanho do objeto. Então aqui não é uma ampliação, na verdade é uma redução, né? Então, ó, esse A ele pode assumir valores maiores do que 1, tá vendo? Quando assumir valor maior do que 1 é porque está acontecendo mesmo uma ampliação. E pode assumir frações assim, né? Valores menores do que 1, ó, que significa que está reduzindo, que a imagem foi reduzida em relação ao objeto, né? Então, são duas possibilidades aqui para o aumento linear. Então, isso não tem nada a ver com o sinal. Agora, se eu tiver um sinal também, por exemplo, aqui, ó, menos meio o meu A, o que significa isso, né? Significa que a minha imagem tem a metade do tamanho do objeto, olha, por ser meio, e ela está de ponta cabeça, por isso que é menos meio. Né? Essa daqui, ó, a minha imagem tem o dobro do tamanho do objeto e ela está direita. Tá vendo? Positivo aqui seria virada para cima, virada igual ao objeto. Bom? Então, direita. Então, a gente só vai entender mesmo, né, essa aplicação de todas essas letrinhas aí nos exemplos. Então, eu separei aí 4 exemplos para essa aula, tá? Acho que é importante porque vai aparecer depois vários exercícios diferentes. Nós vamos fazer bastante exercício. É legal que a gente tenha bastante exemplo, né, para poder utilizar. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, pessoal. Uma vela acesa é colocada em frente a um espelho convexo, distância focal 20 centímetros. Olha, na aula passada nós aprendemos a fazer o desenho, e esse desenho é muito útil para a gente resolver exercícios, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho. Então, não é uma coisa que normalmente se pede, assim, faça o desenho, né? Mas eu aconselho sempre estar fazendo esse desenho, tá? O jeito que a gente tem aí de entender melhor o que nós estamos fazendo. Então, ó, aqui a gente tem um espelho convexo. O espelho convexo ele tem esses pontos, né? Dentro dele aqui, né? Tá certo? Centro, foco, vértice. E o objeto é colocado aqui fora. O objeto é colocado aqui, ó. Né? Então, ó, é uma vela, né? Uma vela acesa é colocada em frente a um espelho convexo de distância focal 20 centímetros. Veja, 20 centímetros é essa distância aqui, ó. Aqui tem 20. Só que se está para dentro do espelho, é menos 20. Né? Então, vamos anotar aqui, ó. A distância focal é de menos 20 centímetros. Primeira informação do exercício aí. Tá bom? Então, espelho convexo, distância focal negativa. Vamos ver isso daí, né? Depois, ó,
aqui, né, tá esse 20 aqui. Ele fala assim, ó, que ela é colocada perpendicularmente ao eixo principal a 20 centímetros do vértice. Então, ele fala que essa distância da vela até o espelho também é 20. Só que esse 20 é positivo porque está para fora do espelho. Olha aqui, ó, e esse 20 aí é o P. 20 centímetros, a distância do objeto até o espelho, a gente chama de P. Eu tenho essas duas informações, tenho também mais uma aqui, ó, tendo a vela 10 centímetros de tamanho, né, de comprimento, então esse é o tamanho do objeto, a gente chama de O, 10. E o objeto, se não falar nada, a gente imagina que ele está virado para cima, né, pessoal? A não ser que fale que ele está invertido e tal, mas é muito difícil acontecer isso. É um objeto positivo porque está virado para cima aqui, tá bom? Agora ele pede, ó, as características dessa imagem que vai se formar aqui. Bom, então veja, ó, esse exercício eu vou fazer, né, a conta, vou determinar várias coisas aqui, mas na verdade, se fosse um exercício, um teste de vestibular e tal, que eu precisasse só marcar a alternativa correta, eu não precisaria, só para responder isso, né, eu não precisaria fazer conta nenhuma, só com o desenho eu resolveria esse problema. Porque como é um espelho convexo, o espelho convexo só tem uma possibilidade de resposta aqui, de característica. Se fosse um côncavo, teria 5 possibilidades diferentes, né? Nós vimos isso na aula passada. Mas o convexo, a imagem é sempre menor, direita e virtual, né? Então, se eu fizer o desenho direitinho aqui, ó, luz que vem paralela, sobe, mas na direção do foco, né? Luz que bate no vértice, volta com o mesmo ângulo. Se a gente prolongar e tal, a imagem está aqui, ó, tá vendo? Então a imagem tem as características aí. Ela é menor, ela é direita e ela é virtual, né? Então essas são as características, já teria matado esse exercício aí, né? Imagem menor, imagem direita porque está virada para cima igual, imagem virtual porque está para dentro do espelho. Mas vamos fazer a continha e vamos provar isso daí, pessoal. Olha lá, eu tenho F e P. Então eu posso começar o meu exercício utilizando a primeira equação, a equação de Gauss. Veja aqui, ó, a equação de Gauss, se a gente tem o F e tem o P, dá para descobrir o P'. Tá vendo? Vamos começar usando essa equação para descobrir, então, a posição da imagem em relação ao espelho. Vamos lá. Olha, então, utilizando a primeira equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo, eu vou ter 1 sobre menos 20, e aí esse menos aqui eu posso colocar aqui em cima, tá? Fica melhor. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí eu vou descobrir esse P' aí, tá bom? Nossa, o filme ficou muito grande aqui. E aí, vamos lá. O que eu posso fazer? Ó, vou passar esse 1,20 aqui para o outro lado e vou juntar as duas frações para poder deixar a letra sozinha. Então, eu vou ter 1P' igual a menos 1,20 menos 1,20. Olha, só passei esse 1,20 para lá menos, aí os dois ficaram menos desse lado, né? Ó, fazendo a continha, então, 1P' é igual, aqui o mínimo é 20, ó, eu tenho que fazer MMC aqui, tá, pessoal? O MMC de 20 e 20 é 20, ó. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Aqui, ó. Divido aqui, multiplico aqui, ó. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1 é 1. Na verdade, não precisava ter feito porque o denominador é igual, né? Não precisaria pensar desse jeito, era só juntar os dois aqui nesse caso. Qualquer denominador diferente eu faria um MMC. Bom, aqui é menos 2, né? Menos 1 e menos 1. Mas vamos continuar assim, só para vocês lembrarem desse processo. Ó, 20 dividido por 20 é 1, vezes 1 é 1. E aí a gente tem menos 2 sobre 20. E aí eu tenho assim, ó, que 1 sobre P' é igual a menos 2 sobre 20. Né? Mas eu não quero 1 sobre P', eu quero saber o P'. Então o que eu faço? Nesse momento em que eu tenho uma fração aqui e uma fração aqui, ó, uma fração só de cada lado, eu posso inverter os dois lados. Eu vou inverter aqui, ó, P' sobre 1, que fica o próprio P',
E do outro lado eu inverto também, ó, fica 20 sobre 2, mantendo o sinal de menos aí. Isso aqui é menos 10 centímetros. O que é esse menos 10 centímetros aqui? A posição da imagem. Vocês percebem que a imagem está a 10 centímetros do espelho e ela é virtual, ó, esse negativo aqui significa que ela está para dentro do espelho, 10 centímetros. Então aqui eu já percebo que a imagem é virtual. Eu provo, né, matematicamente aqui que a imagem é virtual, porque ela é negativa, tá vendo? A posição dela é negativa, ela está aqui dentro do espelho, ó, 10 centímetros para dentro do espelho. Agora vamos descobrir também o tamanho dessa imagem, o I da nossa fórmula, porque aí ele vai me dar as outras duas características aí. Vamos lá? Então nós vamos usar agora a segunda equação, a equação de aumento linear. Olha, essa equação de aumento linear ela tem uma característica interessante, são 3 partes a equação. A gente nunca vai usar as 3 partes, nós vamos escolher 2 para usar. Então, se no exercício está falando dessa ampliação, a gente pode usar essa parte e mais uma dessas duas. Olha. Nesse exercício específico, ela não fala da ampliação, então eu não vou usar essa parte, eu vou usar esse pedacinho do meio aqui. Eu vou usar I sobre O igual a menos P' sobre P. Vou usar esse pedaço aqui da minha equação. Mas eu poderia usar A igual a menos P' sobre P, poderia usar A igual a I sobre O. Tá vendo? Posso escolher 2 pedaços dela para igualar e para resolver. Então vamos fazer esse pedacinho aqui. Vamos lá, voltando lá para o nosso exercício. Olha lá, vou fazer I sobre O é menos P' sobre P. Então veja, I sobre O, que é 10 centímetros, né, que eu tenho aqui no exercício, é igual a menos da fórmula. Ó, esse menos é da fórmula. P' também é negativo, menos 10 sobre P, o P é 20. Veja lá como é que ficou a minha continha. Esse menos e menos aqui, ó, vai ficar positivo. Aqui, ó, vai ficar positivo. Aí eu posso fazer em x a minha continha, tá bom? Eu vou ter, não vou nem fazer em x, eu só vou passar esse 10 para lá multiplicando, mas eu poderia fazer em x aqui. Eu vou ter que I é 10 vezes 10, 100, dividido por 20 aí. Isso daí é 5 centímetros. Veja que a minha imagem deu 5 centímetros positivo. O que significa isso? Olha, o sinal de positivo significa que a imagem é direita. Porque ela está virada para cima. Né? Imagem virada para cima é positiva. Ó. Se a imagem deu positivo é porque ela é direita. E o 5 aqui mostra que ela é menor. Veja aqui o tamanho do objeto, 10 centímetros. A minha imagem deu 5 centímetros. Então ela é menor do que o objeto. Na verdade, ela tem a metade do tamanho, né? Menor. Então veja, descobri aqui ó, que a imagem é virtual, direita e menor. Exatamente as 3 características, né? A gente já tinha definido aí fazendo o desenho, né? Só fazendo o desenho a gente já tinha definido. Bom, mas aqui a gente prova então tudo isso matematicamente. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2, olha. O observador, situado a 60 centímetros de um espelho esférico, vê a sua imagem direita e ampliada 2 vezes. Então veja, nesse exercício eu tenho esses 60 centímetros é a posição que o observador está em relação ao espelho. Então é P, 60 centímetros. E a imagem desse observador, ela é ampliada 2 vezes, ela é 2 vezes maior e ela é direita. Então veja, ó, o que ele está dando aí é o A, o aumento linear transversal. Então, ó, se a imagem é 2 vezes maior, o aumento é 2. Se ela fosse 3 vezes maior, seria 3 e assim por diante. Né? 2 vezes maior e direita. Direita significa que é positivo aqui. Ó. A imagem está virada para cima e com ampliação 2. Ele pede para determinar a distância focal e o tipo de espelho. Vamos lá? Essa pergunta sobre o tipo de espelho, eu não preciso fazer conta nenhuma para determinar. Tá? O espelho pode ser côncavo ou convexo.
Mas o espelho convexo só tem um tipo de imagem, aquela que nós vimos no exercício anterior, uma imagem pequenininha formada dentro do espelho. Então, se essa imagem está ampliada, certeza que o nosso espelho não é do tipo convexo. Deve ser um espelho côncavo, então, né? Então, não tem jeito de não ser. Agora, sobre a distância focal, ele pede para determinar a distância focal, é o F, né? Que a gente quer saber. Então, a distância focal é possível determinar pela equação de Gauss, mas antes nós vamos ter que usar essas informações que nós temos. Veja, se eu quiser começar com a equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', eu vou ter problema para resolver, porque, olha, eu não tenho F e também não tenho P', né? Eu só tenho P. Então não dá para começar resolvendo por aqui. Então eu vou começar utilizando o que eu tenho aqui. Eu vou usar aquele pedacinho da equação do aumento linear, que é assim, ó, A igual a menos P' sobre P. Bom, estou pegando o primeiro e o terceiro pedacinho aqui, ó, da fórmula. A igual a menos P' sobre P. Tá vendo? Então, utilizando dessa forma a equação, veja, o A é 2, o menos P' eu não sei, mas o P é 60. Tá vendo? Então, se eu fizer em x aqui, eu vou ter que menos P' é 120, fazendo em x, né? E que P' é menos 120. Olha lá. Agora que eu tenho P' e tenho P, eu consigo descobrir a distância focal. E aí eu resolvo o meu exercício. Aí eu venho para cá. Olha, 1 sobre F é 1 sobre o P, que é 60, que seria mais, né? 1 sobre o P', que é menos 120, ó. Mas não é legal a gente deixar mais e menos, tá vendo? Então eu faço uma regrinha aqui, menos e mais aqui vai ficar menos, eu já boto o menos aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, quando aparece negativo embaixo, eu faço uma regrinha, né? Menos e mais é menos e coloco um menos só. Aí eu faço a continha. Então, 1 sobre F vai ser... Agora eu vou fazer o MMC aqui, ó. O MMC de 120, 60 é 120. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Bom? Ó, 120 dividido por 60 dá 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 120 aqui dá 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho aqui, olha, 1 sobre 120. Aí eu inverto os dois lados. Veja, ó, 1 para 1 sobre F igual a 1 sobre 120. Desviro os dois lados, só posso fazer isso no final, viu, pessoal? Tá? Não adianta querer fazer no começo, não. Faço só no finalzinho, quando eu tenho duas frações só. Então, ó, 1 sobre F vira F sobre 1. Nem vou colocar o 1 embaixo. E esse aqui também, 1 sobre 120 vira 120 sobre 1. Mas eu nem vou colocar também. E aí eu tenho a distância focal, 120 centímetros. Né? Se eu quisesse fazer o desenho, perceber o que está acontecendo aí e tal, né? Poderia fazer o meu desenho. Olha, para provar, né, para perceber que é verdade, poderia fazer um esqueminha. Ó. Então deve ser um espelho côncavo. Olha, a distância focal aqui deu 120, ó, essa distância focal, tá vendo? O objeto ele estava a 60 centímetros, então ele estava aqui, tá vendo? O objeto estava a metade da distância focal. Né? Aqui está o F. Olha, a distância focal é 120 e a distância do objeto aqui era 60, metade. Ó. E quando o objeto está bem pertinho, né? A luz que bate aqui passa no foco. A luz que bate aqui vem para baixo. E a gente tem um prolongamento. E a imagem se forma bem grande aqui dentro, né? Exatamente o que ele fala, tá vendo? Uma imagem ampliada em 2 vezes, tá vendo? 2 vezes maior. Se eu fizesse bem caprichadinho isso daqui, eu teria mesmo essa imagem aqui com o dobro do tamanho do objeto, tá bom? Exatamente o que ele coloca nesse exemplo aí. Então esse é o segundo exemplo. Vamos para o nosso terceiro exemplo.
Utiliza-se um espelho esférico côncavo de 60 centímetros de raio para projetar sobre ele, né, sobre uma tela, a imagem de uma vela ampliada 5 vezes. Gente, esse esquema de projeção aparece muito em exercícios, tá? Vamos dar uma olhadinha no desenho para a gente poder entender melhor. Olha, toda vez que falar que o objeto está sendo projetado numa tela, a imagem, né, está sendo projetada, é esse esquema que eu vou colocar aqui, pessoal. Sempre, hein? Olha, para que haja a projeção, eu tenho que ter um objeto na frente do espelho, formando uma imagem que é grande, né, e que é real. Então, aonde que o objeto tem que estar para formar uma imagem maior do que ele e real? O objeto tem que estar nessa posição, gente. Ele tem que estar entre o centro e o foco. Toda vez que o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem vai se formar aqui, ó, grande, tá vendo? E real. Ó, a luz que vem paralela passa no foco, né? Cortou. A luz que vem pelo foco e bate e volta paralela. A imagem vai se formar grande aqui, tá vendo? Então aqui teria uma tela, né? Aqui teria a tela, uma parede, alguma coisa, e a imagem estaria formando aqui. Tá vendo? Então esse é o esquema de projeção. Falou que está acontecendo uma projeção, é esse aqui o nosso esquema, tá vendo? Objeto entre o centro e o foco e imagem formada aqui na frente, grande de ponta cabeça. Aí a gente vai lembrar lá, vai falar, mas será que é assim? Porque a imagem que eu vejo nas minhas telas, ela não é de ponta cabeça. Por dois motivos, né? Ou porque foi colocado o objeto de ponta cabeça, e aí a imagem aparece ao contrário, ela aparece certa, ou porque tem, se for um aparelho já com, né, com um pouco mais de tecnologia, tem uma associação de lentes ali que vai fazer com que a imagem né, desvire ali, né? Então a imagem que seria invertida, ela aparece direita, tá? Mas é esse aqui o esquema de projeção. Vamos lá, vamos para o exercício, ó. Utiliza-se um espelho esférico côncavo com 60 centímetros de raio. Então veja, o que é os 60 centímetros? A distância do centro até o vértice. Essa distância aqui é 60. Mas eu não quero, eu não uso o raio não aparece em nenhuma das duas equações que eu estou trabalhando. O que aparece lá é essa distância aqui, a distância focal. E ela é exatamente a metade do raio. Então, se o raio é 60, é porque a distância focal é 30. Tudo bem? A distância focal, nesse caso, é positiva ou é negativa? Com certeza é positiva, porque está para fora do espelho, né? Não tem nada aqui dentro do espelho, tá vendo? Então, a distância focal está para fora do espelho, ela é positiva. Se fosse um espelho convexo, a distância seria negativa. Bom, ele dá também a ampliação. Ele fala que a imagem está 5 vezes maior. Então, vamos escrever isso aqui, ó. A ampliação, o aumento linear, é 5. Porque a imagem é 5 vezes maior. Só que a imagem está de ponta cabeça. Então é menos 5. Tudo bem? Uma ampliação de 5 vezes, mas de ponta cabeça, que ela está sendo projetada, tá? Uma coisa que a gente percebe em exercícios é que toda vez que a imagem é real, né, toda vez que ela está fora do espelho, ela está de ponta cabeça. E toda vez que ela estiver dentro do espelho, que ela for virtual, aí ela vai ser direita. Isso eu falei para vocês na aula anterior também, né? Toda imagem direita é virtual, toda imagem invertida é real, né? Bom, com essas duas informações então do exercício, ele quer saber qual é a distância da vela ao espelho, ele quer saber o P, né? Mas veja que o P não vai dar para a gente descobrir direto também, né? Na equação de Gauss vai ficar faltando P', e na equação do aumento linear está faltando coisa. Então vamos usar essas informações e ver o que a gente consegue fazer. Veja uma coisa, ó. Eu sei que A é menos P' sobre P. Mas o A é menos 5. Então menos 5 é menos P' sobre P. Se eu fizer em X aqui a minha conta, vamos tirar esse sinalzinho de menos, porque ele aparece dos dois lados, ó. Posso cortar o sinalzinho, tá? Se multiplicar por menos 1. E vamos fazer em X. Então eu vou ter que P' é igual a 5P. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma troca na equação de Gauss. Olha, 1 sobre F é 1 sobre P
mais 1 sobre P'. Só que, olha, o F eu tenho, né? 1 sobre 30. O P eu não tenho. E o P' eu também não tenho, mas eu tenho uma relação entre ele e o P. Então, se eu colocar P' aqui também, vai ficar duas coisas para descobrir, eu não vou conseguir resolver. Mas se eu colocar que o P' é igual a 5P, então, olha, aqui no lugar do P' eu posso colocar o 5P. E aí agora eu só tenho P. E aí eu consigo resolver esse exercício também, pessoal. Tá vendo? Então vejam que eu isolei, né? Eu consegui trabalhar essa relaçãozinha para ter uma relação entre P e P' e usei essa relação na outra equação. Tipo um sisteminha, né? Das duas equações, tá vendo? Agora eu consigo resolver e achar o P aqui, que é o que ele pergunta, a distância da vela ao espelho, né? A posição do objeto, tá vendo? Vamos descobrir isso daí, então. Olha, eu vou fazer 1 sobre 30, eu vou fazer o MMC só desse lado. O MMC é 5P. Aqui, ó, 5P e de 1P, tá vendo? Eu uso sempre, quando os dois têm o P assim, eu uso esse maior, né? Porque agora eu preciso dividir pelos dois. Então agora dá para dividir por P e dá para dividir por 5P, né? Vou fazer aqui, ó. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 5P dividido por P, olha aqui, ó, quando eu pegar o 5P e dividir por P, eu vou cortar o P e vai sobrar 5. Vezes 1, 5. Né? 5P dividido por 5P, aqui, ó, 5P dividido por 5P dá 1. Né? Aqui vou cortar tudo, né? Vai dar 1. Vezes 1, 1. E aí eu posso fazer em x agora essa continha. Eu vou ter 5P igual, né, a, aqui, ó, dá 6. Olha, fiz aqui, ó, 5P vezes 1, 5P. Aqui, 6 vezes 30, né? Então, 6 vezes 3, 18, 180. Aqui, ó. Né? Aqui, ó, 30 vezes 6, tá vendo? 80. Então, P é 180 dividido por 5. Aqui dá 36 centímetros. Então, essa é a distância, né, entre o objeto e o espelho, tá bom? Que foi perguntado aí. Esse é o exercício 3. Agora vamos para o nosso último exercício. Então, gente, ó, todos os exercícios que vão aparecer estão sempre parecidos com um desses exemplos, tá? Então é bem legal vocês terem todos eles gravadinhos aí. Vocês podem olhar várias vezes, né, para entender a forma de resolução, tá bom? Vamos para esse último também é diferente, ó. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga, um espelho côncavo, é de 60 centímetros. Essa eu preciso do desenho para poder entender. Olha, um espelho côncavo, aqui está o centro, foco e o vértice. E aí ele fala o seguinte, ó, que tem um objeto sendo projetado de novo numa tela, tá vendo? Então é aquele mesmo desenho anterior, esse mesmo desenho aqui, tá vendo? Vou usar de novo esse desenho, que é o esquema da projeção, tá bom? Objeto entre o centro e o foco, então objeto, e imagem sendo formada aqui, ó, grande, tá vendo? Imagem. Esse é o esquema da projeção. Se o objeto está nessa posição entre o centro e o foco, a imagem está aqui, bem lá na frente, né, que vai se formar na tela, né? Aqui está o telão aqui para formar a imagem. Bem? Mas ele fala que a distância entre o objeto e a imagem é 60. Aqui, ó, eu tenho essa medida aqui, ó, 60. Tá vendo? Eu não tenho, veja que eu não tenho essa distância, que é a distância do objeto até a tela, P, e eu também não tenho essa distância, que é a distância da imagem até a tela, P'. Vendo? Mas eu tenho uma relação entre o P e o P' que eu posso escrever aqui. Qual seria a relação, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Esse pedaço é 60, aqui é P, os dois juntos dá P'. Ah, então eu poderia escrever que P' é, na verdade, 60 mais o P. Vocês percebem? Ó, que o P' é o 60 mais o P. Então, isso daqui é que vai me resolver o exercício aí, gente. É a chave para resolver esse exercício. Tá bom? Vou usar essa chavinha para resolver o meu exercício, então.
ele pede assim, ó, ele fala que a imagem, né, foi projetada com 4 vezes o tamanho do objeto. Então, além dessa informação, eu tenho também um aumento linear, 4, e sabendo que a imagem está de ponta cabeça, menos 4. E aí eu vou usar agora essas informações para resolver o exercício. Então, como que eu vou fazer agora para resolver? Gente, o aumento linear é menos P' sobre P. Se o aumento linear é menos 4, então menos 4 é menos P' sobre P. Aqui eu posso jogar fora o sinal de novo e fazer em x. Eu vou ter que P' é igual a 4P. E agora eu termino meu exercício, porque se P' é igual a 4P, eu posso colocar aqui 4P. Vamos pegar essa equação, P' igual a 60 mais P. No lugar do P' eu posso pôr 4P. Veja que agora eu só tenho P. Se eu passar esse mais P aqui do outro lado, ele passa menos, eu vou ter 4P menos 1P, eu vou ter 3P igual a 60. Então P é 60 dividido por 3, 20 centímetros. E se eu tenho o P, olha, consequentemente eu tenho o P'. O P' é 4P. Ou podia colocar aqui também, vai dar a mesma coisa, tá vendo? Olha, o P' é 4 vezes o P, e o P é 20. Então, é 80. Tudo bem? Esse exercício ele pede o raio de curvatura do espelho, né? Ainda falta uma continha para fazer. Eu tenho P e tenho P'. Vamos usar esses dois agora na equação de Gauss para determinar a distância focal. Vou fazer aqui em cima, ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, vamos fazer então o MMC. De 80 e de 20 é 80. Aqui, ó, o MMC de 80 e de 20, né? É 80. Se não souber fazer assim, a gente pode fazer, viu, pessoal? Aqui, ó, 80 e 20. Faz o risquinho do lado, divide, ó. Por 2 dá 40 e dá 10. Por 2 dá 20, dá 5. Por 2 dá 10. 5 por 2 dá 5. E 5 por 5 dá 1 e 1. Aí faz lá, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 5 é 80. Ah, então o MMC é 80, tá vendo? Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então 80 dividido por 20 dá 4, vezes 1 é 4. 80 por 80 dá 1, vezes 1 é 1. E aí eu tenho 5, né? Fazendo em x, eu tenho 5F igual a 80. Então, F é 80 dividido por 5. Isso aqui é 16, ó. Mas ainda não é a resposta, porque ele pergunta sobre o raio. Mas se a distância focal é 16, ó. A distância focal é isso aqui, né, pessoal? Se ela é 16, então quanto que é o raio? Olha o raio aqui. Vocês lembram que o raio é exatamente o dobro da distância focal? Né? Do centro até o vértice aqui tem o dobro, né? Porque esse ponto F está bem no meio aqui. Então, o raio é quanto? Aí, terminando o exercício, então, o raio é 2 vezes a distância focal. 2 vezes 16, já vou colocar direto, né? 32. Essa seria a resposta do nosso exercício. Bem, gente, ó, essa aula, então, foi mais a parte de cálculo, né? Fazer bastante exercício. Então, eu acho que agora depende de vocês, tá? Depende do esforço que vocês vão ter aí para fazer o máximo possível dos exercícios que eu vou pedir, tá? Nós vamos fazer bastante exercício e é a única forma de entender mesmo esses probleminhas, tá? Não é difícil fazer, mas como tem bastante informação, peço para vocês assistirem, né, esses exemplos aí quantas vezes vocês precisarem, né, assistirem bastante, com calma, né, fazerem o máximo possível dos exercícios e a gente vai, né, pegando, vamos usar aí a aula para fazer correção, vamos fazer também uma revisão, né, exercícios de revisão depois, nós vamos ter bastante oportunidade para entender esse tipo de resolução, tá bom? Então espero que vocês trabalhem direitinho aí, que vocês tenham aproveitado essa aula, tá? E até a próxima, pessoal.